Olá, pessoal, sejam bem-vindos no nosso podcast Saúde Mental na Veia. É papo reto, direto, com o objetivo de quebrar tabus em relação à saúde mental. Hoje, especialmente, você que está no YouTube, você que nos ouve no Spotify, nós vamos falar sobre transtorno do espectro autista na mulher. E nós teremos hoje duas convidadas maravilhosas, a Paula Ayub e a Larissa. A Paula Ayub, gente, ela é psicóloga, especialista em transtorno do espectro autista. Ela é terapeuta de família e casal, colunista da revista Autismo, coordenadora da roda de conversa de familiares de autistas no Teams da Unifesp, membro do coletivo Eu Me Protejo, que faz prevenção contra a violência sexual na infância, e ativista na causa do autismo. Ou seja, ela é uma fera no assunto, gente. E nós temos aqui a Larissa Trindade. A Larissa Trindade, ela é artista e educadora e ativista também na causa do autismo. Muito obrigada por ter vindo, Larissa. Sejam bem-vindas, Paula, Larissa. E eu quero começar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, vocês falando um pouco, especialmente a Larissa, como é que é, Larissa? Como é que foi toda essa sua trajetória, você que foi diagnosticada, não é isso, com o transtorno do espectro autista? Conta para nós como é que é, principalmente o lugar da mulher nessa questão, como é que foi para você essa trajetória desde o começo? Sim, é muito comum que o diagnóstico em mulheres sejam tardio, né? Porque as mulheres costumam ser subdiagnosticadas, né? Com outros transtornos, É verdade. porque o autismo se manifesta diferente, né? Em homens e mulheres. E as mulheres têm uma capacidade de camuflar, né? Esses comportamentos. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo, né? E então eu tive o diagnóstico tardio de autismo. É isso mesmo. Paula, isso é comum acontecer, né? Pelo que eu li sobre o assunto, os estudos foram muito direcionados a autistas homens. E aí, em função disso, quer dizer, o comportamento era mais baseado no comportamento masculino, né? Acho que isso dificultou um pouco também, além do que você falou, que as mulheres camuflam mais, também dificultou o diagnóstico, né, Paula? Bom, tudo bem, tudo bem. Obrigada, Lara, que você está aqui. Obrigada pelo convite. É um super prazer, Valéria, estar conversando sobre quebrar tabus, né? É o que a gente precisa fazer. Então, esse trabalho, saúde mental na veia, é super necessário. Super obrigada. Eu tenho o hábito de me autodescrever, porque a gente fala para a população de um modo geral e eu trabalho com a população com deficiência a minha vida toda. Então, eu sou uma mulher de meia idade, cabelos curtos, moreno, pele branca. Tô com um colete tipo de paletó de homem, né? De terno de homem. Ele é off-white. E um óculos na mesma paleta. Que nós votamos, tá? Ela veio com vários óculos e a gente escolheu esse. Então, o óculos de vez em quando eu ponho e tiro. Essa sou eu. É um hábito que eu adquiri ao longo dos anos e principalmente pós-pandemia, porque tudo é feito pela internet e a gente precisa oferecer acessibilidade, né? Por isso que eu sou ativista. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente nunca lembra disso, Paula. Não, e é isso mesmo. E assim, acho que quanto mais informação, melhor. Então, mais uma vez, eu te agradeço por nos chamar aqui para a gente poder oferecer isso para as pessoas. Enfim, se a gente pensar que o primeiro caso descrito na história foi na década de 40, a gente pode imaginar que a mulher ela era recatada do lar. Isso. E as crianças viviam de vestidinho, arrumadinho. As meninas, né, precisavam ficar bonitinhas, brincando de boneca e tudo mais. Quietinhas, né? Quietinhas. E o autismo em meninas, ele não vem muito com essa característica
da questão motora, tá? As meninas são mais quietinhas, mais tímidas, elas ficam mais de longe. Tá vendo a Lari, que bonitinha? Tá quietinha. Tá quietinha. Então, tem uma questão social, né? E cultural de que a gente não viu o autismo nas meninas, porque menina é para ser assim. É até bem vista, né? A menina então organizadinha, né? Com aquele Se movimento. ela não ia bem na escola, não tem problema ela ser burrinha, ela vai casar, ela vai cuidar da casa, das crianças, então não tem problema. Então, esse era o protótipo da década de 40, 50, 60, aí a coisa começou a mudar e de uns 10, 15 anos para cá a gente começou a olhar e ver, né, esse quietinha tem mais aí pra gente pesquisar, né? Então, Lari, conta para nós como é que foi que você chegou ao diagnóstico, né? O que foi acontecendo na tua vida até chegar no diagnóstico? Sim, eu acho importante. Eu vou falar então um pouco sobre acesso, porque foi difícil acessar, né? Uma avaliação neuropsicológica, profissionais especializados. E então há uma barreira que é a de acesso, né? Nesse sentido, nessa temática social mesmo, né? Socioeconômica, porque nós sabemos que uma avaliação neuropsicológica ela não é acessível financeiramente. Então tem essa barreira e sempre soube que eu era diferente, assim, desde criança eu me sentia diferente. Não é à toa que a escola me encaminhou para o Serviço de Atenção Psicossocial da minha cidade, que é o CAPS, que é um serviço do SUS, né? Então a escola me encaminhou para esse serviço. A princípio eu fiz um acolhimento lá, mas não retornei. Eu tenho para mim que, por conta do estigma que existe, né, sobre a saúde mental, Exato. então minha mãe não aceitou que eu frequentasse aquele serviço, né? Ela não viu como algo positivo naquela época, por conta do estigma que tem, né, de quem trata saúde mental, né? Então acho que se minha mãe, né, porventura tivesse seguido ali quando eu era criança, talvez eu tivesse uma intervenção mais precoce, né? Mas aí tudo bem, as coisas acontecem como acontecem e eu comecei a trabalhar e aí eu mesma, com autonomia, custeei a minha avaliação neuropsicológica, né? E aí foi quando eu me descobri autista. E como é que você falou assim, eu me sentia diferente, né? Em que sentido, Lária? Conta para as meninas que estão te ouvindo, que diferente é esse? Olha, eu escolho falar, assim, sobre os meus interesses, assim, né? Eu percebi que meus interesses eram diferentes dos interesses, assim, das outras crianças da minha idade mesmo, né? E os adultos em volta percebiam, né? Já tocava alguns instrumentos que eu me interessava bastante, né? Como violão, trombone, e os meus tios eram músicos da igreja, e aí eu tinha acesso a instrumentos musicais, passei a me interessar, gostava de teatro, de arte, e sempre tive esse interesse restrito, e até hoje, assim, por isso eu sou artista, eu não consigo fazer outra coisa. E eu encontrei na arte que a arte acolhe a diversidade, né? Sim. Tem isso exatamente, assim, de certo ou errado, contanto que não vá ferir alguém, né? É uma forma de se expressar, é uma forma de viver efetivamente. Sim, e a arte não, os artistas da arte não vai julgar a minha maneira de me expressar, né? Então, eu tinha esse interesse restrito, né? Tenho até hoje. E eu acho que vale a pena mencionar sobre a escola, porque o período todo que eu passei na escola, né? Eu até nem sei quanto tempo a gente passa na escola, mas mais de 10 anos, assim. Sim. Eu nunca me alimentei na escola, porque eu não como. Tem essa questão da seletividade alimentar, então eu passava 6 horas todos os dias, durante mais de 10 anos, sem me alimentar na escola. Então isso me ocasionou, né, anemia e todas essas dificuldades. Também tinha dificuldade de pedir para ir ao banheiro na escola, então eu ficava também essa carga horária sem ir ao banheiro, né, de 6 horas também, todos os dias, né. Então você pensa, né, essa dificuldade de comunicação, né, de interação, ela pode prejudicar em outras camadas, né. Sim.
trazer consequências físicas, né? Exatamente. Então, acho que é importante falar disso, né? Acho que essa questão da escola, né? E, bem, acho que é isso. Duas coisas que eu quis mencionar, assim, desses interesses restritos e dessa dificuldade as primeiras dificuldades de interação que eu enfrentei foi na escola, né? Que é um primeiro ambiente que a gente convive com pessoas em potencial, assim, né? De várias idades e diversas, né? Exato. E as crianças, né, elas querem, em geral, pelo que a gente vê na escola, elas criticam muito a diversidade, né? Então todo mundo tem que ser igual. Aquele que aparece de um jeito diferente é muito comum as crianças criticarem ou excluírem, ou sei lá, às vezes até bullying é muito comum na escola. Eu passei por isso. Você passou por bullying? Como é que foi? Passei. Eu não me vesti, por exemplo, não me vestia como as outras meninas, assim, porque as roupas me incomodavam, então eu vestia roupas mais largas, também não sou um pouco difícil de usar coisas assim, por exemplo, maquiagem e tal. Então, não socializava como elas, não frequentei festinhas, né, que geralmente tem, festas de aniversário, você é adolescente, tudo mais, eu não frequentei, então eu fugia da norma, né? Então eu tenho para mim que coisas que fogem da norma vira um algo assim na escola, né? E é interessante porque para mim a verdadeira graça assim das pessoas é a variação mesmo que tem nelas, né? Diversidade. Exatamente. Gente, isso é uma coisa muito importante que as escolas já estão trabalhando mais do que antigamente, né, Paula? A questão do como que é aceitar o outro, aceitar as diferenças, que são os exercícios psicossociais que as escolas estão fazendo. A prevenção na escola é fundamental, gente. É um dos pontos principais para que a criança seja aceita, porque essa coisa do não ser aceito vai isolando a criança, vai fazendo com que ela fique embutida na dor dela, nas dificuldades dela, e acaba trazendo consequências não só emocionais também, mas até físicas, como a Larissa trouxe. Coisas assim básicas do dia a dia, a criança não consegue se movimentar em direção a isso. Como é que é isso, Paula? A gente entende que a escola não pode cruzar os braços, ela precisa, porque é na escola que o bullying floresce, é que ele aparece, né? Sim. Então, a escola não pode fechar os olhos e achar que não, que na minha escola não acontece. A escola não pode entender que violência é só quando o coleguinha bate no coleguinha. Isso. A gente precisa entender as formas diversas do bullying. A gente tem o bullying digital, a gente tem o bullying verbal, tem a violência propriamente dita, né? E hoje é crime, né? É crime porque bullying mata. Bullying mata. A gente teve o exemplo há muito pouco tempo, né? Que aconteceu inclusive com um jovem autista. Então, a gente precisa fazer algumas coisas. O ano passado, o grupo de mães, talvez estava, né, Lara? Minha mãe fazia parte do grupo de mães, né, para trocar experiências, né, com outras familiares. Sim. E a gente fez uma campanha, porque dia 2 de abril é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Então, nós ficamos o mês todo de abril falando sobre o que é o autismo nas redes sociais e frases anti-bullying. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro que a escola precisa responsabilizar os pais, porque a criança, não é que tem gente que fala, criança é má, ou então tem gente que diz, não, criança é uma bênção, é o que ela escuta em casa. A criança, ela é o que ela escuta em casa, ela é má, ela é um ser humano, né? Plural. Plural. Com o diabinho, com o anjinho, com tudo. Ela vai reproduzir. Então, se ela está dentro de um ambiente que favoreça essa rigidez, né, de normas e regras, o que ela vai fazer quando ela vê uma pessoa que foge a essas regras? E eu nem estou falando
de sexualidade. Eu estou falando de uma pessoa diferente. Vamos pensar na pessoa com síndrome de Down, por exemplo, que ela tem a deficiência no rostinho, né? Ela está lá, está na cara dela que ela tem uma deficiência. O autismo não tem cara, né? Vocês olham para a Larissa, não tem cara. Mas ela é diferente, né? Ela fala diferente, ela está aqui com as mãozinhas, ela está... eu fico preocupada olhando para ela, será que ela está bem? Será que está tudo bem? Por quê? Porque tem luz, é muito diferente, tem um monte de gente olhando para a gente está conversando sobre um tema que é delicado, né? Então, a gente fica olhando, querendo saber se está tudo bem, como é que nós estamos. E é isso, imagina ela com uma criança no meio de 25 pessoas, 25 outras crianças gritando. Até mais, né? Na escola pública, né? Costuma ter 40 alunos, né? Numa sala, né? Na sala de aula, com um professor. E acho que a gente trouxe duas questões muito importantes aqui. Primeiro, a questão de que quando o transtorno é claro, é evidente, as escolas até trabalham melhor, porque a coisa é tão clara que tudo bem, a gente sabe lidar porque está claro, está lá, está escrito. Agora, quando a coisa não é tão clara assim, é só uma diferença sutil e que as crianças não sabem, vamos dizer assim, integrar, cabe à escola ensinar como se integra e mostrar que cada um de nós tem as nossas questões, porque parece que é só o fulaninho que tem. Não, que nem você trouxe aqui, estou preocupado, são muitas luzes e tal, mas eu conheço gente que também não dá conta de ficar aqui, entendeu? E que é preocupante mesmo. Eu conheço pessoas que começam a suar frio, e nosso colega aqui até falou que gagueja, que fala pra caramba, e daqui a pouco bota uma luz na frente dele e ele gagueja. Então isso tudo são manifestações humanas, que algumas se caracterizam como transtorno, mas isso não quer dizer que o outro não tem lá suas questões que precisam ser trabalhadas e muitas vezes até mais graves do que determinados transtornos. Enfim, o que a gente precisa entender é que é ser humano, gente. Ser humano tem crise. Não há um ser humano que não passe por crises. E essas crises precisam ser suficientemente vistas, principalmente quando são crianças, para que essas crianças sejam suficientemente acolhidas e orientadas, não só elas como indivíduo, mas elas como grupo. Perfeito. E aí o autismo entra nessa história também. Mas não é um ET. O autismo não é um caso à parte, uma célula à parte. Ela está inserida num contexto em que todas as crianças têm suas questões. É que nem as escolas estão trabalhando agora a diversidade das famílias. Bom, a sua família é mamãe, papai, filhinho, a sua é mamãe, a sua é só papai, a sua é papai, papai, a sua é mamãe, mamãe. As escolas já estão melhor nisso. A sua é mamãe, papai e cachorrinho. Cachorrinho, exatamente. As pessoas têm hoje em dia. Então, essa diversidade também envolve a saúde mental. Sim. É isso que a gente precisa trabalhar direto, né, Lari? E como é que você foi superando? Apesar de que a gente ainda vai falar sobre outro assunto que você trouxe, que é a sua mãe. Não fala da sua mãe, não é da mãe dela, mas das mães, dos pais, das famílias frente à questão do autismo. Sim. Mas me fala como é que você foi sobrevivendo, né, a esse contexto, que é um contexto muito difícil. É sobrevivência mesmo, como você disse. Porque eu tive que sobreviver dentro de casa, né? Porque convivendo com pessoas que sabiam que ali existia alguma coisa, mas não exatamente por conta da conscientização, como eu disse, do estigma, né? Os preconceitos e tudo mais. Então, minha mãe conta que minha avó dizia para ela: você tem que levar essa menina no médico, você tem que levar ela, tem alguma coisa, ela é diferente, e, né? Então a família sabia que tinha alguma coisa, mas não procurou, né, nenhum serviço, né? E eu não julgo, porque eu acho que é uma questão de conscientização, né, de levar a saúde mental com normalidade, assim como se leva a diabetes ou alguma outra questão de saúde, né? Exato. Então eu tive que sobreviver, assim, à rotina de casa, né? E sobrevivi à escola, né? Como
bem contei aqui as dificuldades, né? E acho que o maior desafio mesmo, acredito que foi na transição da adolescência para a fase adulta, que eu sofri muito porque a gente sabe que existe um foco assim na infância, né, em relação ao autismo, e precisa ter mesmo, mas não isolar os adultos, né? Que os autistas crescem, né, e viram adultos e eu me senti muito invisível, né, e enfrentando muitas dificuldades quanto a trabalho, quanto a estudo, quanto a dinâmicas mesmo da vida adulta, como pegar o transporte, né, me locomover, me organizar, né, quanto o meu planejamento mesmo do dia a dia, eu tenho dificuldade com essas coisas até hoje, né? Até hoje eu faço acompanhamento e tudo mais, mas, olha, eu posso citar, por exemplo, o transporte, né? Eu já me perdi muito, assim, já fui parar em lugares, assim, já me coloquei em situação de risco, né? Eu acho que é possível aprender na prática, mas eu não acho que é a forma mais segura e agradável, né? Isso pode oferecer risco, assim. Então, é importante a gente falar dos autistas adultos, né? Porque existem dificuldades outras, né? Eu quero chamar a atenção para a empregabilidade de autistas, né? A última informação que eu vi, não sei se é mais atual, né? De que 85% dos autistas estão desempregados, né? Isso é bastante. Então, o que essas pessoas estão fazendo, né? Como estão se alimentando? É, é uma grande... Poxa, 85%, né? Eu, particularmente, né, tenho esse privilégio de fazer parte dos 15, né? Mas eu me preocupo muito, assim, com como estão essa outra porcentagem, né? Sim, sem dúvida. E você trabalha, então, Lari? Sim, eu comecei cedo. É uma artista. Sim. Maravilha. Isso é importante, sabe? Eu quero ressaltar também a questão da gente pegar quais são as competências de cada um e, a partir das competências, conseguir desenvolver isso, tanto monetizar, né? Eu brinco sempre com a minha filha. Opa, você sabe cozinhar bem, vamos monetizar isso aí. É isso mesmo, perfeito. Né? Quer dizer, pegar as competências e monetizar. Sim. E isso, de novo, gente, é para todo mundo. A gente está falando aqui de questões específicas do autismo, mas, por exemplo, eu, Lari, me perco até hoje, eu sou um caso perdido, tá? Jamais vou me achar em São Paulo, em canto nenhum do planeta. Ainda bem que tem o Waze na história. Mas, enfim, as nossas dificuldades precisam ser acolhidas e as nossas competências precisam ser desenvolvidas. Que maravilha que você é uma artista e que isso virou uma competência que você pode hoje ter um ofício ligado às artes. Você trabalha com o quê, Lari? Então, eu tenho eu gostaria de falar assim, brevemente, né, da minha trajetória, mas eu trabalho com teatro, com circo. Meu último trabalho agora foi no Museu da Língua Portuguesa, numa exposição sobre a canção brasileira, como orientadora educacional. Agora eu estou no Teatro Municipal, na área da cenotécnica. E vale a pena lembrar um pouco mais atrás, eu falei sobre... né? Diga-se de passagem. Tá vendo o tipo de trabalho que ela faz? Que maravilha, né? Além dos lugares serem maravilhosos, e depois eu queria que você contasse aquela experiência com os moradores de rua, dos computadores, que eu achei incrível. Sim. Então, eu com 17 anos, assim, eu tava muito mal, tinha perdido muitos quilos, perdi 15 quilos por aí, né? E me sentia invisível, solitária e muito triste, e com raiva. E minha mãe decidiu pedir para que eu escolhesse um curso que eu quisesse fazer. E ela, com muita dificuldade, custeou assim, esse curso, que era um curso de formação no teatro de máscaras. É uma escola de formação em máscaras, que não está mais aqui, agora está em Lisboa, mas quando eles estavam aqui, eu fiz a primeira formação que eles ofereceram aqui no Brasil. E aí, depois do Centro de Pesquisa da Máscara, eu fiquei no Doutores da Alegria por 2 anos, uma formação em circo.
E aí virei palhaça profissionalmente. Gente, isso existe, tá? Tem DRT e tudo mais, tem registro, tem sindicato. E aí parei no Museu da Língua Portuguesa. E agora estou no teatro, né? Então o meu hiperfoco virou, monetizei meu hiperfoco. Exato. Tem que pegar todo esse hiperfoco e virar realmente que ser considerado a sua competência. Sim. Cada um de nós tem nossas competências. Maravilha. Poxa, eu queria lembrar disso que você falou, dos moradores de situação de rua, porque eu já fiz tanta coisa. Isso que ela me contou. A Lari, a gente conversa muito, debate muito, sempre que tem possibilidade. Hoje eu dei uma aula de manhã e todo mundo falou dela. Ela deu aula comigo num curso de autismo. Então, ela é sempre convidada, ela é sempre super bem-vinda, porque ela fala de um lugar que a gente, especialista, não sabe. Sim, né? Do mesmo jeito que os pais falam de um lugar que eu não conheço. Então, e ela contou uma vez que eu achei aquilo o máximo, porque ali no Museu da Língua Portuguesa tem muitos moradores de rua, né? Então, você lembrou isso? Sim, lembrei. O Museu da Língua Portuguesa, eles fizeram um projeto que chama Pop Rua, que foi uma espécie de festival que teve ali na rua mesmo do Museu da Língua Portuguesa, para os moradores em situação de rua acessar o museu, né? Então, e ao mesmo tempo lá teve araras de roupas para escolher as roupas que eles queriam, corte de cabelo, fazer a barba, teve música, teve leitura, teve até cuidados para os pets dos moradores em situação de rua, teve banho, tosa, né? Que legal. Mas, então, como eu disse, da arte ser acolhedora, né? Então, eu falo muito sobre acesso, né? Sobre acesso e sobre arte, né? E para todos, né? Não só as pessoas com deficiência, mas outras pessoas que estão à margem, né? As pessoas em situação de rua, as pessoas LGBTQIAP+, as pessoas com deficiência, as pessoas pretas, né? As pessoas trans, as pessoas idosas, né? Então, eu... Imagina. Você tá parecida demais, inclusive. Invisível você não tá. Então, esse assunto me interessa, assim, o acesso das pessoas que estão à margem, assim, porque eu estive à margem, assim, eu estou à margem também. Então, esse assunto me interessa, o acesso. É importante, né, que a Paula trouxe mais para o começo, que foi que, olha só como a Paula me ensina muito, né? E ela se autodescreveu, né? Isso é uma coisa que passa, né? Batido às vezes. Tal. Muitas vezes, eu mesma que é um pouco distraída e com tantas coisas que tem aqui dentro, eu não pensei em me autodescrever. E isso é atitudinal, né? É uma acessibilidade atitudinal, né? Tenho pensado bastante sobre isso nas atitudes, né? Quando eu cheguei, tinha um moço me esperando em frente ao elevador para me trazer até aqui. Eu pensei, nossa, que ótimo, porque eu já fico, minha cabeça já dói, meu Deus, quantas portas e nossa, então eu acho que faz a diferença, acho não, tenho certeza, essa acessibilidade atitudinal, sabe? São pequenas atitudes que a gente não se dá conta. Eu nunca me dei conta disso. Também estou aprendendo com você. Então, assim, gente, eu acho que, de novo, nas empresas, nas escolas, se fala muito disso hoje em dia, mais do que se falava. Mas, na prática, ainda está muito a desejar. Sim. Então, está muito mais no discurso, que é legal. É bom as pessoas falarem, porque o não dito é pior do que ficar falando, claro. Então, vamos falar, mas vamos agir, gente. Sim. E isso em várias coisas. Então, desde entender que aquela pessoa que tem algum transtorno não é um ET, eu consegui me identificar com ela e dizer, puxa, mas eu também tenho isso. Puxa, mas eu também tenho essa dificuldade, tenho essa. Para você poder olhar para as tuas próprias dificuldades e tornar as dificuldades algo comum nas pessoas. E não você é a que tem dificuldades
E nós não temos, graças a Deus. Antes fosse, né? Antes fosse assim. Sim. Todos temos as dificuldades. Eu queria falar 2 coisas, né? O que eu acho muito incrível é que a gente consegue hoje falar do autismo falando das habilidades, que você bem trouxe isso, né, Valéria? E não nos déficits, porque até eu trabalho com autismo desde que eu era super jovem, assim, eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar com autistas e até hoje na minha vida. Então, antes, a gente avaliava que era pelos déficits, né? Comunicação, tudo era déficit. E hoje, a gente quer tirar essa palavra do vocabulário. E aí, a gente tem hoje, a gente que eu falo, acadêmicos, profissionais, especialistas, né? A gente trabalha com a definição de deficiência biopsicossocial. O que é isso? Eu vou avaliar, então, se eu avaliar uma pessoa cadeirante, que é o mais fácil da gente imaginar, tá? Ela indo por um concerto num lugar onde ela não tem uma rampa ou um elevador, as pessoas precisam carregá-la, tá? Então, precisa carregar porque ela é deficiente. Era o que a gente imaginava antes. Não, a gente precisa carregar, porque quem é deficiente é esse edifício que não tem uma data. Perfeito. Então, é disso que a gente fala, né? Então, hoje, a empresa que não tem um acolhimento para a diferença, ela é que é a deficiente e não a pessoa que está lá dentro. Por quê? Porque eu só posso avaliar o nível de deficiência quando eu oferecer o máximo de acessibilidade. Se eu não ofereço acessibilidade, eu estou negando a possibilidade de participação daquela pessoa. Sim. Então, e eu acho assim, dentro disso, Paula e Lari, a gente tem que ver também os modismos. Por que acontece? O meu restaurante é de acessibilidade, de diversidade. Eu aceito a diversidade. Aí tem os banheiros diversos lá. Mas não tem... diversidade? Tá bom. O seu menu é em braille? Então não é. O seu... Sei lá, as coisas... Tem uma rampa aqui? Então se não tem, tem escada, então não é. Então vamos sair do modismo, que agora todo mundo resolveu focar em banheiro, né? Sim. Banheiro é importante? Claro que é. Mas banheiro não é assim. Então, vamos pensar nessa questão da diversidade, de aceitar a diversidade de um modo amplo, realmente. Então, de novo, por isso que quando você começou aqui o podcast foi fantástico, a gente não é nem quem chamar. A gente não se dá conta, entendeu? Então, mas isso é uma prática que nós precisamos fazer de novo em todos os lugares que a gente tem oportunidades de fazer. Aqui, por exemplo, você fez, na escola, no trabalho, em casa mesmo, para os nossos filhos. Começar a mostrar, desde as linguagens de sinal, que é bacana também, é brincar com as crianças. Olha só, vamos falar em linguagem de sinal, não sei o quê. Mas primeiro a gente precisa aprender também, né? Só aprender juntos. Então, tudo isso é muito importante. Mas eu quero trazer também um tema que nós, como terapeutas de família, filhas da PUC, a gente trabalha muito, que é a questão da família. E você, Lari, trouxe de uma forma muito gentil até, e bacana, respeitosa, sua mãe, a dificuldade que a sua mãe teve. Você só falou da sua mãe, né? Então, mas vamos falar da família como um todo. É muito difícil para a família, e a gente não pode julgar isso, que todo mundo que vai ter filho, que vai ter uma vida e tudo mais, casa, não sei o quê, primeiro cria uma fantasia gigantesca, né? Daquele casamento, daquela família, eu vou ter a família. Quando a gente é pequena, eu vou ter tantos filhos. Com 25 anos, eu tenho que estar não sei das quantas, não sei do quê. Sim. Eu cheguei aos 25 não tinha nada, né? Essas enormes. Graças a Deus, entendeu? A gente não tem essa dimensão, né? Bom, e aí, claro, a gente vem com essas fantasias. E a realidade nos traz outras coisas. E não precisa ser a questão do autismo, não. Se meu filho, sei lá, estou imaginando que eu vou ter filho, que ele vai dormir a noite inteira, bonzinho, não sei o quê, eu vou mandar aquele mamar delicioso, ele não vai chorar, o moleque acaba com você, não dorme.
Dorme a noite, não dorme a noite inteira. Eu fico acordada já querendo jogar ele pela janela, mas não vou falar isso nunca porque eu me sinto culpada. Então, essa questão, essa dificuldade das famílias aceitarem não só o autista, mas qualquer coisa que fuja à minha expectativa como mãe e tudo mais, é muito difícil. Então, a primeira coisa é a negação. Então, a gente nega, a gente minimiza, a gente desfoca, começa a olhar para outras coisas, começa a trabalhar muito, às vezes, para não enxergar o que está à minha volta. Então, tudo isso vai adiando uma realidade que precisa ser cuidada. E aí, algumas famílias falam, como sua avó falou, leva essa menina no médico, ela é diferente, que bom, a fala. Outras famílias ficam no não dito. Aquela coisa, aquele segredo que todo mundo sabe, mas não pode ser falado, porque eu não vou aguentar essa realidade. Então não vamos falar, vamos fazer de conta que nada está acontecendo, tem um elefante cor-de-rosa na sala e eu fico incomodada com a pia que está cheia de prata, entendeu? Então você pode falar um pouquinho disso? Como é que foi na tua família? Sim, poxa, falando das mulheres, né, eu penso que, por isso que eu não julgo, né, minha mãe de não ter me levado para dar continuidade no acompanhamento, ou ter se conscientizado disso, assim, naquela época, porque penso que até hoje as mães solos estão tentando sobreviver a outras coisas, assim, como a fome, né, o que eu vou dar para minha criança, tem que levar na escola, será que vai dar certo? Poxa, tem tantos assuntos, né? Segurança alimentar da família de uma mãe solo, questões ambientais também, né? Se a gente vai falar das mães solos da periferia, né? E então eu não julgo assim, poxa, eu apoio que ninguém julgue as mães solos, assim, porque a gente não sabe as batalhas assim diárias que elas estão passando, né? E minha mãe faz parte assim dessas mulheres, né? Porque nós somos em 3. Eu sou a filha do meio, mas tenho meu irmão mais velho e minha irmã mais nova. E meu pai faleceu muito cedo, com cerca de uns 30 anos. Então minha mãe cuidou de nós 3, solo, com a ajuda da minha avó, né? Então eu fico pensando nas coisas que minha mãe passava, não ia dar para ela focar assim nisso, né? Poxa, mas minha mãe, olha só que interessante, à medida que eu fui acessando educação e arte, eu fui trazendo para a mesa, assim, para minha mãe. A gente comia com eu contando o que eu aprendi, eu jantava com eu contando o que eu vi num curso, falava sobre o meu trabalho, e nessa medida, ela ia aprendendo também. Então, minha mãe hoje, ela é uma pessoa bem mente aberta, assim, em relação à saúde, à sexualidade, às coisas que estão acontecendo no mundo, porque eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer uma intervenção aqui com a minha mãe, assim, porque ela não sai muito, ela só trabalha, né? E às vezes não por opção, mas porque, né, precisa ali sempre. E aí eu decidi fazer essa intervenção com a minha mãe, que foi pensada de sempre tomar café com ela, de sempre tentar almoçar ou jantar e trazer esses assuntos, né? Então eu vinha e falava, mãe, você viu aquela notícia? Que absurdo! Eu falei, como quem não quer nada, e nisso a gente discutia sobre temas transversais, assim. Então minha mãe foi se conscientizando comigo, assim, né? Então isso é uma coisa, assim, de atitude, né? De você tentar fazer uma intervenção, assim, com aquela pessoa, né? Em relação a esses conteúdos que a gente está falando aqui, de acessibilidade, de saúde mental, né? De quebrar esse tabu, de conversar com isso abertamente com as pessoas, né? Às vezes aquela pessoa não tem aquele comportamento, aquela fala, porque ela quer, às vezes só está reproduzindo algo que é estrutural, né? Então a gente tem esse poder, né? De tentar conversar. Eu acredito muito na conversa. Eu queria contar algumas curiosidades que a gente descobriu recentemente sobre as famílias, de um modo geral, das mães com filhos com deficiência e
mais especificamente das mães de autistas. Então, 76% são abandonadas pelos maridos quando chega o diagnóstico. Uau, uau. Quem não era solo, vira solo. Vida solo. Tá? Elas são culpadas de absolutamente tudo, por todo mundo. Elas são culpadas pelo pediatra, quando tem pediatra, dizendo que ou elas estão muito ansiosas, ou elas não viram que esse filho... Então, assim, é sempre no extremo ou outro. Mas não viu que essa criança é diferente? Né? Então, ou uma coisa ou outra. É sempre ela que é culpada, tá? Muitas delas, hoje em dia, eu não tenho esse percentual, mas a deputada Adriana Werner está fazendo uma série. Eu comecei isso tem, acho que uns 3 meses, a fazer entrevistas com mães SUS. A gente começou a chamar Mães SUS. E depois eu comecei a fazer, a gente colocou autismo na vida real, tá? Que é o autismo da periferia, o que acontece com isso. E a Andrea Werner agora está fazendo uma série dessa, com episódios, e está indo lá e pegando documentação. Então, acho que vai ser fantástica. O primeiro episódio já foi lançado. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas mães, elas precisam entrar no LOAS para pedir a bolsa para o filho, para deficiência, porque elas não conseguem trabalhar. Tá? Por quê? Porque elas têm que ficar na porta da escola. Porque se o filho tem uma crise, elas têm que pegar e levar o filho para casa. Então, quem é que vai oferecer um emprego para essa mulher, sendo que vai ligar, além de tudo, ela tem que trabalhar do lado da escola, né? Sim. Porque ele tem que ir lá para pegar o filho para levar para casa. Exato. Então, a gente tem essas mães sem emprego, porque elas não podem trabalhar, porque não tem o atendimento necessário que o governo prometeu que teria. Não tem, é mentira, tá? Por isso que eu sou ativista, tá, gente? E é de verdade. Não tem, né? Tá aí. Sim, minha mãe começou a trabalhar com 36, quase 40, assim. Porque precisava ficar fazendo assistência, assim, para nós. Assim. Ou seja, né, falta rede de apoio, falta um sistema de apoio que envolve desde de profissionais da área até pessoas mesmo, a rede de apoio. Rede de apoio para estar lá. Por quê? Porque a família, essa mulher fica solo, por quê? Porque a mãe vai dizer assim, imagina uma menina como a Lari, que dizia, ela é autista, eu tenho que ficar cuidando dela. Imagina, é frescura. Você mima demais essa menina. Imagina. Bastante. Poxa. Então, essa mãe, nada do que ela faz está certo. Perante, eu falo que é a história do velho, do burro e da criança. Porque nada que essa mulher faça está certo. É o suficiente. Nada é o suficiente. Nada. Então, a gente precisa olhar com muita cautela, a gente precisa pedir para o governo olhar, porque não está olhando, está dizendo que faz, mas não está fazendo. Então, assim, a pedra fundamental, né, para a obra do Centro de Autismo de São Paulo é maravilhoso. Só que não dá para esperar 5 anos para começar o atendimento, né? Nós temos que atender já. E nós estamos falando de vários Brasis, né? A gente tem realidades múltiplas no nosso país. Mas vamos falar de uma forma objetiva, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que uma pessoa pode identificar que uma criança, precocemente, né, identificar precocemente, que uma criança tem traços autistas e que, portanto, precisa pedir ajuda o mais rápido possível. Vamos falar desses aspectos? Né? Então, vamos lá. Lari, você quer falar das suas questões? Como é que identifica? Que características que te diagnosticam? Vai. Poxa, eu não sou uma profissional, né, da saúde mental, mas na minha perspectiva, coisas assim que esse déficit social, né, de interação social persistente, assim, persistente mesmo, assim, a seletividade alimentar também, que me acompanha até hoje. Hoje mesmo eu passei pela primeira vez com uma nutricionista, né?
Então, minha mãe, assim como a Paula falou, né, foi muito julgada como se me tratasse, como se mimasse, como se fosse uma frescura e tudo mais, mas curioso é que essa frescura durou até os 25, assim, e que Deixa assim comer, vai ver como ela vai comer depois. isso gera trauma, né? Não, e não come. Não come. Come. E como você mesma disse, né? Você passava o período da escola inteiro sem comer. Sem comer. Eu já passei por essas barreiras mesmo, né? Por exemplo, eu não como feijão, né? Nunca, até hoje, né? E quando eu era criança, disseram, se você não, enquanto você não comer, você não vai sair da mesa. E aí, nisso, eu virei à noite na mesa, assim, dormindo em cima da mesa. E isso gera trauma, né? Então, se eu já não conseguia, perdeu todas as E ó, probabilidades de eu conseguir. E é importante falar que, assim, não consegue. Não é que não quer. Não é que decide assim, não vou comer, não gostei da... Não, não consegue, né? sim, porque essa técnica, gente, também não é para deixar tudo quanto é criança mimada, não é isso. Essa técnica não serve para crianças que têm autismo, não serve. É isso que a gente tem que observar. Então, tem uma seletividade alimentar muito grande, tem um hiperfoco, uma dificuldade muito grande de se relacionar na escola com as outras meninas. Por isso entra a camuflagem. A Lari falou da camuflagem. Gente, vale a pena a gente se deter um pouquinho nisso. Que a menina fica tentando, né, Lari, se adequar àquela linguagem que as meninas falam, que inclusive linguagem subjetiva, a linguagem que a gente não é concreta, né? Que está por trás daquele sorrisinho. E aí a criança fica tentando criar esses falsos selfies, né? Essas falsas tentativas de eu me enquadrar no grupo. E eu não só não me enquadro, como eu sou excluída, como eu sou tirada sarro, porque vira um estereótipo de menina, né? Sim. Quer falar um pouco sobre isso? Inclusive, a questão comportamental foi a questão que me encaminhou da escola até o CAPS, né? Eu fui encaminhada porque eu estava apresentando questões comportamentais na escola, né? E eu era muito brava, né? Todo mundo, assim, tem lembranças minhas, me achava uma criança muito brava, assim, e muito quieta, né? E nisso minha mãe teve a ideia de me colocar no teatro. E aí no teatro eu comecei a ter esse exercício de estar em grupo com outras crianças e de simular situações de vida real, assim, por exemplo, fazer uma cena em um supermercado, uma cena pegando ônibus, né? E foi muito potente para mim, pelo menos, porque hoje eu sou bem falante assim e tenho um repertório assim grande de palavras, mas nem sempre foi assim. E essa questão, né, da deficiência invisível, assim, quem me vê não imagina essas águas que correm embaixo, assim, das pedras, né? Sim, perfeito. É isso mesmo. Bom, gente, mais alguma questão que vocês julguem relevante, que a gente não falou aqui? Bom, milhares, tá? A gente só não pode passar 3 horas aqui conversando sobre o assunto, né? Mas acho que a gente precisava falar, né? Acessibilidade, uma força-tarefa anti-bullying, a gente precisa disso, e lutar contra o capacitismo, né? Então, pessoa com deficiência tem habilidade, tem potência, pode milhares de coisas, e a gente precisa parar de focar no déficit, né? Então, eu acho que essas coisas a gente precisa bater sempre no teto. A Paula falou sobre capacitismo. Eu gostaria de brevemente contar um relato meu, né, que eu passei, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade, lá em Ribeirão Pires, fazendo oficinas artísticas com os pacientes de saúde mental, em um CAPS, eu trabalhei em um CAPS, e nisso criaram uma página na internet dizendo que eu não poderia estar trabalhando no CAPS com crianças porque eu sou paciente de saúde mental. E criaram uma página na internet, vou dizer mais uma vez, dizendo que eu não poderia trabalhar com crianças e adolescentes porque eu sou uma pessoa paciente de saúde mental. E isso foi no meu primeiro ano lá. Acabou que eu fiquei 4 anos,
fiz um trabalho julgado como muito bom, assim, na cidade, um trabalho que é lembrado, que teve bons feedbacks, né? Mas isso foi muito, poxa, gente, Chocante. sim, como assim, né? Como se eu não fosse capaz ou como se eu oferecesse perigo, sabe? E então, acho que poderia ser encarado como uma coisa positiva que eu sou paciente de saúde mental, porque eu faço meu acompanhamento, eu, poxa, quero sempre melhorar, né? Então, isso aconteceu comigo, né? Esse episódio de capacitismo, que foi o primeiro, assim, muito grande que eu enfrentei, né? Que foi uma exposição virtual, né? Que aconteceu comigo. E isso me afastou da cidade, né, em que eu resido. E nisso, se a cidade não me achou assim tão capaz, acabou que outros lugares viram algo especial em mim, assim, e me acolheram, né, como o Museu da Língua Portuguesa, o Teatro Municipal, né. Mas eu passei por esse capacitismo, assim. Bom, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que enquanto o governo não cria condições, nós da iniciativa privada, das organizações não governamentais, devemos fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance. Então, nosso objetivo aqui no Saúde Mental na Veia foi cumprido. Vocês trouxeram aqui uma experiência de vida, de sucesso, que mostra, gente, que saúde mental, transtornos mentais não são coisas terríveis, que é condenável, que aquela pessoa, bom, aquela já está condenada, esquece. De jeito nenhum. Todos nós temos as nossas competências e todos nós temos os nossos desafios. Então, a gente precisa valorizar nossas competências e desenvolver nossos desafios. É isso que nós precisamos fazer o tempo todo, não é isso? Né? Muito obrigada por terem nos assistido. Compartilhem a nossa página, divulguem esse programa, porque pode colaborar com muitas vidas, gente. Muito obrigada e até o próximo Saúde Mental na Veia.